Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Todos. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Se andarmos em plena luz e confiarmos só em Jesus, vitória Deus dará a nós, eu sei. Glórias a Deus, Pai amado e glorioso. Te agradeço, Senhor, por esta manhã, pelo fôlego de vida que o Senhor nos proporciona de louvar-te. Amado fiel, perdoe os nossos pecados, nos ajude e nos auxilie neste dia. Tome a nossa frente, perdoe os nossos pecados. Nos ensine, Senhor, o caminho que devemos andar, tirando todo empecilho, toda armadilha. Senhor, revele o que está em oculto, escondido. Dissipe todas as trevas, todos os males. Senhor, que as flechas e os dados inflamados, Senhor, da maldade, perca o alvo, em nome do Senhor Jesus. Nos esconde, ó Pai, na sua aljava, e apresento neste momento cada uma vida em tuas mãos, meu lar, minha família, a família dos meus amados irmãos, aqueles que não te servem, Senhor, mas ouvem a tua palavra. Ajude a cada um neste dia, dê sabedoria, direção. Não nos deixe tomar decisões precipitadas, Senhor. Restaure os lares, as famílias, livre o pé de cada um da queda, inclusive o meu. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Entrego cada uma vida em tuas mãos, entregando também a minha. Amado fiel, realize nossos sonhos, opere milagres e prodígios para a glória do seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Celeste amado, repreendo a fúria do mal em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Nesses minutos de sabedoria, eu quero compartilhar alguns versículos da parte de Deus mediante as Sagradas Escrituras. Peço-vos as vossas atenções, pois o Senhor vai falar conosco. Amém? No livro de Esther, capítulo 8, o rei concede a Mardoqueu um edito a favor dos judeus. Como bem sabemos, o mau Amã, ele odiava os judeus, e por ele odiar os judeus, ele, como era um homem de confiança, um braço direito do rei Assuero, ele fez com que o rei levantasse um decreto para que todos os judeus viessem a perecer, viessem a ser mortos. Mas Deus, é Deus em cima do céu e embaixo na terra. O Senhor, vendo aquela astúcia, o Senhor interviu. Esther capítulo 8, irei discorrer alguns versículos, nos diz a palavra. Naquele mesmo dia, após o mau Amã ser desmascarado, aí diz a seguinte expressão, a palavra. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Bendito Pai, glorioso Deus, aplica esta palavra em nossos corações, revele, Senhor, a sua palavra, ministre conforme a sua vontade ao meu coração, Senhor, para que todos nós sejamos edificados sobre a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Meus queridos amados, a palavra do Senhor nos diz que Mardoqueu, sabendo do edito sobre todos os judeus, ele falou com Esther. Esther, como bem sabemos, entrou na presença do rei. O rei estendeu o cetro para Esther. E Esther ali convocou o rei, seu esposo, para uma janta. Inclusive, o mau Amã foi chamado, convidado.
Não sabia ele que era para a sua própria perca. Aquele banquete era para a sua própria vergonha, porque ele havia usado de astúcia e de maledicência. Sobre os conselhos, sabe de quem? Da sua esposa e dos seus amigos. Está escrito na palavra. E a palavra do Senhor nos diz que o rei, naquele banquete que Esther promoveu, ele foi desmascarado por Esther. Sim. E a palavra do Senhor nos diz no capítulo 8, onde eu fiz a leitura, que naquele mesmo dia, o rei Assuero, ele deu à rainha Esther a casa de Amã, do mau Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado ao rei o que Mardoqueu era seu tio. E a palavra do Senhor nos diz que Mardoqueu agora passou a habitar, a morar na casa do mau Amã. O rei concedeu a Mardoqueu um anel de honra. É isso que Deus faz, meus queridos e amados, com aqueles que se levantam contra o povo de Deus, porque tudo aqui pertence a Deus, o homem apenas está governando. A palavra do Senhor, administrando, perdão. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes capítulo 2, ainda estou acerca do mesmo assunto qual falei. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, diz a palavra do Senhor, ouçam bem. Foi isso que aconteceu com Mardoqueu. Porque ao homem que é bom diante dele, diante de quem? De Deus. Dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe e o dê ao bom perante sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Sabemos, meus queridos e amados, que tudo aqui é vaidade. O que significa vaidade? Tudo aqui passa, tudo aqui é efêmero, é transitório. Tanto um pobre quanto um rico um dia irá passar. A riqueza também irá passar. Mas um homem que é bom diante de Deus, Deus dá a ele sabedoria, conhecimento, isso é o suficiente. E Deus ele dá a riqueza daqueles que é pecadores, que granjeia, que amontoa, que junta. Dá humilde a um pobrezinho e o pobrezinho passa a ser rico. Louvado seja Deus. Estou falando aqui de material. Foi isso que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu, meus queridos e amados, vivia na porta do rei. Ele não tinha o privilégio que o mau Amã tinha, mas Amã era um homem mau, glórias a Deus. Mas um dia a casa de Amã, estou falando no sentido figurado, a sua vida pregressa de pecado, caiu por terra. Porque ele se levantou de um povo que tem dono. Você aí do outro lado, você tem dono. Você não está sozinho nem está sozinha. E Deus ele honra. Talvez alguém está te humilhando com alguns decretos, com palavras deliberadas e Deus está ouvindo. Porque tem uma casa, porque vive bem. E você vive na porta de quem pode lhe ajudar. Do rei, que é sobre todos os reis. Louvado seja Deus da terra. Senhor dos senhores é o seu nome. E Deus ele pode te dar um palácio, não te digo uma casa, um anel de honra, isso você já tem. Talvez você não está enxergando, porque aqui tudo é transitório, tudo é vaidade, tudo passa. O mau Amã, ele se sentia ao ponto de mandar preparar uma forca pelo secreto conselho mau da sua esposa e de seus amigos. Contra quem? Um judeu, Mardoqueu. Mas a Bíblia diz que ele mesmo foi enforcado quando o rei descobriu de toda a sua trama, de toda a sua maledicência, e o que era seu foi transpassado para aquele homem humilde que vivia na porta do rei. O rei mandou honrar Mardoqueu por toda a cidade. E quem foi que fez isso? O rei. E quem foi que levou o judeu Mardoqueu, proclamando por toda a cidade? Cujo rei, aqui está o homem cujo rei se agrada, foi o próprio mau Amã. E Deus faz muito mais pelos seus. E neste dia o Senhor está falando mediante a sua palavra, que ele abate o exaltado e o humilhado, ele engrandece. E Deus ele transpassa
a riqueza de quem acha que tem e pode, e ele dá ao humilde. Ele dá a mim, ele dá a você. E como isso pode acontecer? Estar no querer de Deus. Naquele momento, meus queridos e amados, se isso fosse anunciado a Mardoqueu, talvez ele iria ficar se questionando como é que pode isso acontecer. Mas milagre não se explica. Deus, ele cria situações e algo chega em nossas mãos. Querendo Deus fazer, está feito. Querendo Deus operar, ninguém impede. E Deus, ele faz sempre infinitamente mais. O homem está apenas administrando. Todas as riquezas da terra pertencem a Deus, está escrito na palavra. E ele dá a quem lhe agrada. Estar no querer de Deus, se compadecer. E alguém está indo diante de Deus, e isto estou falando em oração, apresentando a Deus você. E como o rei Assuero, ele concedeu a petição de Esther, da rainha, ele está concedendo a petição de alguém que precisa e necessita. Ele está se compadecendo, Deus, por amor a mim e a você. Você crê nesta palavra? A casa de Amã foi passada para Mardoqueu. O anel que estava no dedo de Amã foi passado para Mardoqueu, porque Amã não era digno daquela casa, não era digno daquele anel. Mas havia alguém digno de receber tais benefícios. E Deus, neste dia, ele fala para mim e para ti. Alguém pode estar usufruindo com um anel de honra, mas esse anel não pertence a essa pessoa. Os bens que essa pessoa tem não pertencem a ele, não pertencem a ela. E vai ser transpassado para um alguém da parte de Deus. Amém? Você crê nesta palavra? Eu creio porque a palavra de Deus é revelada. Amém? Que Deus queira nos abençoar. Um forte abraço do irmão Carlos e do Divino Espírito Santo. Tenham todos uma terça-feira abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus. Você que sentir da parte de Deus, e é um compromisso seu, compartilhe, deixe seu like, se inscreva neste canal, envie para quem você sentir da parte de Deus em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela sua vida. Amantíssimo Pai, glorioso Deus, aplica esta palavra, não só em nossos corações, Senhor, porque sua palavra não volta vazia, está escrito. E cumpra-se, Senhor, como for ministrada a sua palavra em nossas vidas. Pai eterno e bondoso, te apresento cada uma vida neste momento, ajude e auxilie cada um, conforme a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Livra todos nós de todos os males, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tu estás vendo a forca que está sendo preparada pelo diabo, mas, Pai querido e amado, tu és aquele que chega primeiro e desfaz todas as armadilhas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e já te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia, um forte abraço do irmão Carlos e do Divino Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus queira nos abençoar.